pega uma Vale que timidamente está indo. Não, lá uma Vale estaria hoje sendo uma competidora no mercado de eletrônica, telecomunicações, serviços de informática, como essas são. A Reliance, que é uma empresa tradicional, acabou de comprar um espectro para entrar em banda larga na China. Então, elas dependem muito dessas empresas que são grandes conglomerados. Também apareceu na China, na Índia, por causa do bug do milênio, não sei se vocês acompanharam, a Índia é hoje o grande líder de serviços de informática internacional, que nasceu um pouco da capacidade que a Índia teve de suprir o mercado internacional na mudança do chamado bug do milênio. E, a partir daí, criaram grupos. Hoje, por exemplo, a Infosys tem mais de 100 mil pessoas. As nossas empresas de serviço aqui têm 5 mil, 7 mil, eles têm 100 mil. Estou dizendo, eles cresceram fora da conta. Também tem muito indiano, eu sei disso, mas e todos muito competentes e de baixo custo. E essas empresas também estão entrando no mercado mais ligado a serviços de TI, mobilidade, software. E a Índia fez uma coisa interessante, que é outro ponto que a gente precisa acompanhar. Durante um grande período, a Índia não aceitou patentes em medicamentos. Ela aproveitou esse período para criar as suas empresas de medicamentos. Então, hoje tem no mercado um conjunto grande de empresas de biotecnologia / medicamentos de origem indiana, que são supridoras de nichos de mercado importantes e que a gente precisa acompanhar. Então, olhando a Índia, são os grandes grupos, o Wipro, Tata, Reliance, alguns outros criados a partir do bug do milênio e essas empresas de alta tecnologia, principalmente em biotecnologia e medicamentos. O resto é uma política muito difusa na Índia, com resultados limitados. Eles têm uma grande também participação das ICTs indianas no patenteamento. Próximo. Rússia. A origem da Rússia é o seguinte: o Putin, para quem não sabe, o Putin era engenheiro de petróleo, engenheiro mineral. E ele fez uma tese de que a estratégia russa tinha que ser baseada em cima de petróleo e gás. A tese de mestrado dele, ou tese de formação, doutorado. E ele botou isso em prática. Quer dizer, toda a estratégia de inovação russa estava baseada em usar os conhecimentos dos velhos cientistas de foguete, matemáticos, etc., em cima de petróleo e gás. E isso, de certo modo, foi um fracasso. Ele não conseguiu levar isso adiante do jeito que ele queria. Petróleo e gás perdeu a importância, apesar de econômica ser grande, perdeu a importância como fator de inovação. E o novo presidente, o Medvedev, num ato de coragem, disse o seguinte: está tudo errado. A Rússia tem que apostar no futuro e não no passado. E o futuro é nanotecnologia. E, como todo processo de cima para baixo, esse negócio baixou como uma ordem lá na União Soviética. O Putin já aceitou que tinha que fazer essa mudança. E a Rússia tem gols bem definidos. Em 2015, ela quer ser líder mundial em nanotecnologia. O que ela está fazendo? Ela pegou 11 bilhões de dólares, deu na mão de uma empresa que ela criou, chamada Rusnano. Essa Rusnano é como se fosse um fundo de capital que investe em negócios. Ele está aberto para atrair empresas do mundo todo para a China, contanto que tenha duas condições. Uma, fabriquem na China e
na Rússia, fabriquem na China, na Rússia, e que seja inovadora e líder no mercado. E se comprometa com um goal de fabricação, ou seja, tem que atingir um nível em 2015 que eles definem. Então, está aberto, inclusive, eu acho que está aberto hoje ainda, qualquer empresa pode concorrer, do mundo todo. Tem empresa americana, israelense, todo mundo concorrendo no mercado russo. Ele tem 11 bilhões, só para vocês saberem o que é 11 bilhões de dólares, o orçamento do MCT é 6 bilhões de dólares. Então, ele botou o dobro do orçamento do MCT em uma única empresa. Bom, isso vai dar certo ou não vai dar certo? Eu não sei. Esse Anatoly Chubais, para quem não se lembra, ele era o cara que fez a privatização no governo do Yeltsin. Os americanos acham que não vai dar certo porque a experiência de corrupção na Rússia é tão grande que esse dinheiro vai sumir. É a expectativa, mas tem muito dinheiro. 2 meses atrás, o Anatoly Chubais foi para o MIT, foi para discutir no MIT, na Sloan School. Quem quiser, entra no Google ou entra no YouTube, você vai ver a palestra. Eles fizeram uma reunião aberta, ele apresentou a Rusnano, discutiu com o pessoal de mestrado, tentando convencer o pessoal a trabalhar junto com a Rusnano. Então, a acompanhar na Rússia, Rusnano, os resultados em nanotecnologia da Rusnano. Os nossos orçamentos aqui em nanotecnologia são pífios em relação a... Ele está batendo 11 bilhões, quer dizer, o jogo vai ser jogado por isso. Um nível de... Ou o Brasil vai definir as suas prioridades e vai concentrar os seus esforços, ou vai ter que enfrentar, eventualmente, uma empresa russa nível internacional. Falei um pouco dos BRICS, eu queria não deixar de mencionar uma outra estratégia diferente que é feita por países que apostam, porque são pequenos, não têm mercado interno grande, porque tanto a Rússia como a Índia como a China, apesar de ter essa vocação internacional, têm mercados internos grandes e alavancam com o mercado interno. Existem outros países que são grandes concorrentes, mas que, por não terem mercado interno, têm que concorrer só internacionalmente. Eu trouxe aqui 2 exemplos, Israel e Singapura, e toda a inovação nesse país é baseada em pequenas empresas de base tecnológica. Eu recomendo fortemente que vocês leiam um livro que está na praça, não sei se já tem no Brasil, chamado Israel, the Entrepreneur Country. Hein? Startup Nation. Startup Nation. É ótimo porque mostra como é que Israel foi capaz de criar esse conjunto de empresas competidoras. Não sei se vocês sabem, o Brasil tem uma empresa listada na Nasdaq, Israel tem 60. Israel é tiririco, o tamanho do Espírito Santo, né? Menor que o Espírito Santo. Tem 60, nós temos uma. E a nossa empresa, por incrível que pareça, é a NET Serviço. Quer dizer, então, nós não temos, nós estamos vendo o bonde passar, e era importante a gente aprender com esse pessoal. O que acontece com Israel? Israel, diferente do que acontece no Brasil, talvez por causa do mercado interno ser pequeno, a empresa sai do Instituto Weizmann, sai do Technion, com uma cabeça. Ou eu vou abrir o meu capital na Nasdaq, ou eu estou fora do mercado. Eles entendem que o futuro da pequena empresa de base tecnológica é ter uma capitalização. Essas empresas não são empresas que vão se tornar grandes conglomerados via fluxo de caixa. Elas têm que se capitalizar no mercado. E elas têm que se capitalizar no mercado competitivo. Então, ela sabe que o goal dela precisa ter angel capital, venture capital, etc., para um dia você fazer um IPO. Nós precisamos estimular aproveitando o nosso chefe aqui, o Ari está aqui, estimular as empresas brasileiras a se internacionalizar, não internacionalizar de só exportar para lá,
internacionais para ver a visibilidade e ter acesso ao mercado de capitais internacionais.